Então, dando continuidade aqui para a gente entender a estrutura eletrônica dos átomos, vamos desenvolver mais algumas ideias, porque na aula anterior a gente desenvolveu a ideia dos orbitais, que é definido pelo número quântico principal, o número quântico secundário ou azimutal e o número quântico magnético, certo? Agora vamos ver mais definições para a gente entender de fato como que os elétrons estão alocados nesses orbitais, certo? E como que eles estão distribuídos ao redor do núcleo e que de fato isso que vai conferir as propriedades dele. Quando a gente entender essa distribuição eletrônica, a gente vai entender por que nós temos os metais de um lado, os ametais do outro e assim sucessivamente. E no limite, ter as ligações químicas, certo? Bom, a gente estava vendo que todas aquelas teorias elas foram desenvolvidas a partir da resolução da equação de onda de Schrödinger, certo? Só que algumas situações, ainda assim, aquela resolução ela não batia bem com o experimental, ou seja, tinha alguma coisa que tem na natureza que não estava sendo vista por aquela teoria, por aquele modelo. E isso foi descrito, especialmente por Dirac, quando ele trouxe a teoria da relatividade dentro da equação de onda. Mas antes disso tinha os outros dois cientistas, que eu não me recordo o nome, mas que eles também já tinham descrito, que é a existência do spin do elétron, certo? O que seria isso? Se a gente pensar que o elétron ele está se movimentando ao redor do núcleo, esse próprio movimento de rotação, para a gente pensar, ele pode ser feito com o elétron também girando ao redor do seu próprio eixo. E aí tem-se essas duas possibilidades de rotação, cada uma dessas possibilidades de rotação gera um número de spin. Obviamente que isso aqui é um modelo, como a gente já falou de modelo científico, não diz exatamente a realidade, mas ele é útil para descrever o que a gente quer, certo? E quando a gente introduziu então a ideia da relatividade, que foi o que o Dirac fez na equação de onda de Schrödinger, a ideia do spin surgiu também naturalmente. E aí, com isso, a gente tem que definir, portanto, um quarto número quântico, que é chamado de número quântico de spin, que é específico do elétron. Aqueles números quânticos anteriores eram específicos do átomo, que definia os orbitais do átomo, sendo que os orbitais são aquela região no espaço onde se tem a probabilidade de se encontrar elétrons, certo? Nesse caso aqui agora, a gente tem o número quântico que ele é característico do elétron em si, que é o número quântico spin, representado pela letra N minúscula com o subscrito S. E tem esses dois valores possíveis para o spin, que é mais meio e menos meio. E aí lá na física moderna, lá no futuro, vocês vão entender a origem desses números também. Para nós aqui, o que é importante é a gente saber que são dois valores possíveis para o spin do elétron, certo? Bom, a gente está desenvolvendo isso aqui para nós entendermos como que os elétrons estão dispostos ao redor do átomo, concorda? E aí vem-se a ideia de, ao se ter desenvolvimentos experimentais e teóricos, a gente conseguir entender melhor como que se dá essa distribuição eletrônica. E um dos principais fatores que nos levaram a esse entendimento é o que a gente chama do princípio da exclusão de Pauli. Pauli, que é um físico austríaco, Wolfgang Pauli, é um físico teórico muito conhecido, vocês vão ouvir falar bastante dele em alguns momentos. Ele propôs o que a gente chama de princípio da exclusão, que, a grosso modo, diz o seguinte: diz que dois elétrons em um mesmo átomo, eles não podem possuir o mesmo conjunto dos quatro números quânticos que definem, de certa forma, o endereço do elétron e o elétron. Eles não podem ter dois elétrons diferentes e esses quatro números quânticos iguais. Quais quatro números quânticos são esses? O número quântico principal, N, o quântico secundário, ou azimutal, L, o magnético, Ml, e o número quântico de spin, Ms, certo? Então, se eu tenho dois elétrons com esses quatro números quânticos iguais entre si, não iguais entre eles, mas iguais entre si, quer dizer que eles não estão necessariamente no mesmo átomo, não podem estar no mesmo átomo, certo? Vamos ver qual que é a consequência disso, pessoal. Então, vamos pegar aqui uma ilustraçãozinha que eu estou falando do subnível 2P, e a gente viu que o subnível 2P, eu estou falando do nível N igual a 2, o subnível L igual a 1, se o L igual a 1 eu tenho três orbitais, representado por ml menos 1, 0 e mais 1, certo? Aí vamos pegar um elétron aqui, qualquer, vamos supor que eu tenho um elétron nesse subnível. A representação desse elétron com essa semi-seta aqui para cima significa que eu tenho um spin. Pode ser o mais meio ou menos meio, pode ser mais porque está para cima, certo? Então significa que eu tenho um elétron ali com um spin. Para esse elétron, vamos descrever quais são os quatro números quânticos para ele. Então, os quatro números quânticos eles são descritos nessa ordem, ML, ML e MS, como a gente viu ali antes. Então, número quântico principal, o N é igual a 2, porque a gente está na camada 2, certo?
e aqui o 2. Subnível. Subnível, P. O P, ele é uma representação do subnível L igual a 1. Então, eu estou aqui com L igual a 1. ML, número quântico magnético. O orbital que nós estamos é o orbital representado pelo M, que representa o ML igual a menos 1. Certo? Então, eu tenho 2, 1, menos 1. E o spin, se eu estou aqui para cima, eu vou dizer que o spin dele é mais meio, por exemplo. Então, é mais meio. E aí eu tenho esses 4 números quânticos que me dizem exatamente qual elétron eu estou falando. Estou falando desse elétron aqui, certo? Vou colocar ali, naquele mesmo orbital, um segundo elétron. Esquece os outros, pode ter mais elétron, menos, pode ter elétron para cima para baixo, não. Estamos falando desses caras aqui agora. E aí vamos ver agora os números quânticos para esse elétron aqui. Quais seriam esses números quânticos? Bom, o principal também é o 2, porque ele está na mesma camada. E como está no mesmo subnível, também é igual a 1. Ele está exatamente no mesmo orbital. Portanto, o ML menos 1. Porém, ele está com o spin trocado. Então, esse spin aqui, menos meio. Certo? Agora, pensa comigo. Se eu colocar um terceiro elétron ali, qualquer que seja, aqui botar um terceiro elétron aqui, vou botar assim uma representação para a gente pensar no elétron específico qualquer. Nesse mesmo orbital. Certo? Ainda nesse orbital menos, vamos pensar nos números quânticos que seriam. Seria 2, 1, menos 1. E aí o spin dele tem apenas duas possibilidades, porque a gente viu aqui na definição que o spin pode ser mais meio ou menos meio. Então qualquer um dos spins que sejam aqui, vamos supor que esse spin também seja mais meio, ele não poderá estar lá porque exatamente vai ferir o que a gente chamou do princípio da exclusão de Pauli. O princípio da exclusão de Pauli fala que eu não posso ter dois elétrons em um mesmo átomo com um conjunto dos 4 números quânticos iguais. E aí, se eu tenho esses números quânticos aqui, para esse terceiro elétron, vai ser exatamente igual a esse. Portanto, ele não pode existir com esse conjunto aqui. Se eu mudar o spin dele, colocar menos meio aqui, vai ser exatamente igual a esse de cima aqui. Portanto, ele também não vai poder existir. Certo? Então, a consequência que a gente chega aqui é que cada orbital ele pode comportar apenas 2 elétrons, ou até 2 elétrons, certo? Então a consequência que está ali é a seguinte, de modo grosseiro, 2 elétrons por orbital é o máximo possível de acordo com o princípio da exclusão de Pauli, certo? Portanto, se eu estou alocando os elétrons ao redor do núcleo no átomo, eu tenho que levar em consideração que para cada orbital eu posso alocar apenas 2 elétrons, certo? Porque se eu coloco um terceiro elétron naquele mesmo orbital, ele necessariamente vai ter o conjunto dos 4 números quânticos igual a um que já está lá. E isso não é possível por conta do que a gente chama do princípio da exclusão de Pauli, certo? E isso já é uma ajuda para a gente entender como que esses elétrons estão alocados ao redor do átomo. Bom, falando agora diretamente do que a gente chama de distribuição eletrônica, ou seja, a distribuição de todos os elétrons ao redor do núcleo para um determinado átomo com o número atômico Z definido, a gente tem que levar em consideração, além do princípio da exclusão de Pauli, outro princípio bem importante que é o que a gente chama de regra de Randle. Que de modo bem grosseiro, isso aqui tem origem espectroscópica, que é o estudo da interação da luz, da energia, com a matéria. Aí tem-se a descrição do que a gente chama de regra de Randle, que diz que o átomo ele tem que ter a menor energia total possível. Certo? De modo grosseiro está aqui, mas dá para entender o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é que os elétrons eles vão sendo alocados nos orbitais de menor energia, e assim sucessivamente. Certo? E aí, dessa forma, a gente consegue fazer uma construção para entender como que os elétrons estão dispostos ao redor do átomo. A lógica aqui é a seguinte, ó. Por exemplo, se eu tenho o hidrogênio tem número atômico igual a 1, certo? Para o hidrogênio, eu tenho o N igual a 1, o L igual a 0, portanto, ML igual a 0, certo? A distribuição eletrônica do hidrogênio no estado fundamental, obviamente que ele pode estar excitado e daí vai estar com maior energia, mas pensando no estado fundamental, ou seja, o menor estado de energia possível, esse único elétron do átomo de hidrogênio, ele tem que necessariamente estar no subnível 1s, certo? E isso aqui é representado pelo subscrito 1, certo?
Esse 1 aqui indica o número de elétrons que eu tenho nessa subcamada, nesse subnível. Essa, portanto, é a distribuição eletrônica do hidrogênio. Só para vocês entenderem o que a gente está falando, se eu pego o L, que é o segundo elemento mais simples ou o primeiro mais complexo da tabela periódica, em que o Z é igual a 2, eu tenho 2 elétrons. Onde que vão estar esses 2 elétrons? Eu posso ainda alocar aqui, porque esse subnível ele possui apenas um orbital, porém a gente viu aqui que cada orbital pode ter até 2 elétrons. Portanto, aqui nós vamos ter a distribuição eletrônica do Hélio de 1s2. E assim sucessivamente. Então, se eu for continuar seguindo aqui e ir para o lítio, que eu tenho número atômico igual a 3, ó, nesse subnível eu posso ter até 2 elétrons. Então, esse terceiro elétron ele tem que entrar no subnível seguinte de menor energia. Então, a distribuição eletrônica dele ficaria S1. O outro subnível, eu não posso ter o subnível 1P, porque eu teria N igual a 1 e L igual a 1, que não é possível pelaquela regra de seleção que a gente viu antes. Então, tem que ir para o nível N igual a 2. Mas eu posso ter o nível N igual a 2 e o L igual a 0. Então, eu tenho o subnível 2S. Aqui é 2. Vou colocar 2 aqui e o terceiro vem para cá. E assim sucessivamente, certo? Então, vamos utilizar essa ideia para a gente fazer a distribuição eletrônica dos outros elementos. Podemos continuar mais um pouco? Então, vamos lá. Então, ó, a lógica é a seguinte, nós temos que ir alocando os elétrons para nós preenchermos os orbitais de menores energias, certo? Então, vamos fazendo isso aqui. Ó. Se eu sair do lítio, eu passei pelo berílio, que é o número atômico igual a 4, chegamos no boro, número atômico igual a 5. Vamos fazer para esse cara aqui a distribuição eletrônica dele. Como que ficaria então? Novamente, eu vou começar dos subníveis de menor energia, portanto o S2, depois o 2S2, tenho 4 elétrons ali, está faltando ainda 1. Certo? Não posso colocar mais um no subnível 2S, porque o subnível 2S só tem um orbital. Certo? Se o L é igual a 0, o ML possível é apenas 0, então só tem um orbital. Então eu tenho que ir para o subnível seguinte ainda daquela camada. O subnível seguinte seria o L igual a 1. Então eu colocaria aqui 2P, certo? Porém, colocaria apenas um elétron naquele subnível 2P, contabilizando assim os 5 elétrons, certo? Então, esses números aqui me diz quantos elétrons tem naquele subnível para aquele átomo. Então, a distribuição eletrônica do boro seria 1s2, 2s2, 2p1, certo? Expandindo um pouco mais, utilizando essa ideia, para o sódio tem número atômico igual a 11, certo? Então, nós temos que, novamente, começar com os subníveis de menor energia, 1s, 2s, 2p. Só para lembrar, o subnível P, ele é uma representação do número L, o número quântico secundário é L igual a 1. Se o L for igual a 1, os números quânticos magnéticos possíveis quais são? Menos 1, 0 e mais 1. Portanto, eu tenho 3 orbitais naquele subnível, os 3 com a mesma energia. Lembra disso do gráfico do vídeo anterior? Cada orbital aloca até 2 elétrons, que é inclusive aquele exemplo que a gente estava vendo ali. Certo? Portanto, o número de elétrons que eu consigo colocar ao todo no subnível P são 6 elétrons. Então, posso colocar 6 elétrons aqui. Então, ó, 6 mais 2, 8, mais 2, 10. Ainda falta um elétron para ser alocado lá. Certo? Esse elétron, portanto, ele vai ter que ir necessariamente no nível seguinte, porque o nível N igual a 2 já está completamente cheio. Certo? Porque eu não tenho subnível 2D, porque o D é L igual a 2. Então, eu não posso ter N igual a 2 e L igual a 2. Portanto, tem que ir para o subnível 3. Só que eu vou para o subnível 3 com L igual a 0. Certo? Que é o de menor energia. Então, eu vou alocar esse elétron no 3s1. E aí eu tenho ali 11. Certo? E para a gente expandir um pouco mais, vamos agora falar do cálcio. Cálcio tem número atômico igual a 20. Só para a gente lembrar, número atômico é o número de prótons no núcleo. Certo? Se o átomo é neutro, isso aí tem que ser igual ao número de elétrons na eletrosfera, porque as cargas positivas e negativas são iguais, uma vez que ele não tem carga global. Então, por isso que a gente está usando o número quântico para falar quantos elétrons tem naquele átomo. Então, para o cálcio, número atômico 20. Então, seguir a mesma lógica de cima lá, colocando primeiro os elétrons nos subníveis de menor energia. Aqui já foram 8 elétrons, 3s2, 10 elétrons, com mais 2, 12, certo? Ainda faltam 8 para serem alocados aqui.
Então, ó, depois do subnível 3S, o mais energético vai ser o subnível 3P. 3P, então eu vou colocar aqui 3P6, porque o subnível P ele aloca até 6 elétrons uma vez que ele possui 3 orbitais. Ali então está dando 6, 1, 2, 12, 14, 16, 18 elétrons. Certo? Tem 18 elétrons aí, ainda faltam 2 elétrons para a gente alocar. Só que eu estou falando do nível N igual a 3. O nível N igual a 3, ele comporta o L igual a 0, que é o 3S, o L igual a 1, que é o 3P, e o L igual a 2, que é o D, o 3D, certo? Então eu poderia, por essa lógica que a gente está desenvolvendo aqui, colocar esses elétrons no subnível 3D, mas só que 2 elétrons apenas, que é o que falta para nós ali, certo? Só que na realidade, quando a gente faz uma verificação experimental, a gente vê que aqueles 2 elétrons, eles não estão no subnível 3D. E sim, eles estão no nível anterior já, porém no subnível menos energético do nível anterior, que seria o subnível 4S. E aí tendo aqueles 2 elétrons, certo? Então olha só que interessante, pessoal. O que a gente chegou aqui agora é que esse princípio da regra de Rand da menor energia total, ele não leva em consideração apenas o valor de N, certo? Por quê? Se levasse apenas o valor de N em consideração, a distribuição eletrônica do cálcio teria que resultar em 3D2. Mas experimentalmente é verificado que o subnível que é preenchido por último é o subnível 4S. Bom, se eu estou falando que os subníveis de menor energia são preenchidos antes dos de maior energia, então a consequência aqui é que o subnível 4S ele é menos energético do que o subnível 3D, certo? E aí a gente tem que, portanto, preencher ele antes do de cima lá. Então, dessa forma fica a distribuição eletrônica do cálcio. Qual que é a origem disso? A proposta disso é que a energia do subnível não depende apenas do valor de N, do nível. Subnível ou subcamada, certo? Então, essa energia do subnível ela é proporcional não apenas ao N. Se fosse proporcional apenas ao N, então o 3D teria que ser preenchido antes do 4S. Mas aí a gente diz que a energia do subnível, e tem razões mecânico-quânticas para a gente chegar nessa conclusão, ela é proporcional à soma de N mais L, certo? E aí vamos olhar aqui nesse caso para ver se isso aqui faz sentido. Ó, para o caso do subnível 3D, qual que é a soma N mais L? Deixa eu fazer aqui embaixo esse 3D, a gente vai comparar o 3D com o 4S, nesse caso aqui. Então, para o 3D, qual que é a soma N mais L? O valor de N, nesse caso aqui, é igual a 3. E o L é igual ao subnível D, o L é igual a 2. Certo? Então, nesse caso aqui, a soma N mais L é igual a 5. Certo? Para o 4S, o valor de N é igual a 4. O L, subnível S, o L é igual a 0. Certo? Então, nesse caso, o N mais L é igual a 4. Veja que o N mais L para o subnível 4S é menor do que para o 3D. Se eu estou falando que a energia do subnível ela é proporcional a essa soma N mais L, então é lógico da gente pensar que o subnível 4S ele é preenchido antes do 3D. Certo? Uma vez que, pela regra de Rand, a gente fala que os de menor energia vão sendo preenchidos antes dos de maior energia. Beleza? E assim sucessivamente. Assim continua. Em algumas situações em que a gente tem a igualdade entre o subnível, entre o N mais L, de diferentes subníveis, aí o valor do nível conta. Por exemplo, se eu pegar aqui o 3P, eu tenho o N igual a 3, o L igual a 1. Então, o N mais L também é igual a 4. Certo? Só que nessa situação aqui, em que eu tenho a soma N mais L igual, daí o que vai mandar na energia do subnível, aí é o valor de N. Então, como esse cara aqui tem um N menor, ele é menos energético do que o de cima. Consequentemente, eu vou preencher ele antes do seguinte. Certo? E aí, com isso, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica desses átomos com um maior número de elétrons. Tudo bem? Assim sucessivamente. Bom, então vamos pegar isso aqui e fazer mais um caso apenas para a gente ver aonde que a gente pode chegar. Fazer por cobre.
cobre, ele possui número atômico 29, certo? Então vamos utilizar essa ideia aqui para a gente ver para o cobre como é que ficaria isso. Então para o cobre nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, certo? E aqui já vão dar 20. Depois eu vou ter o 3d9, certo? Então olha só, por essa regra que nós estamos desenvolvendo aqui, essa daqui seria a distribuição eletrônica do cobre. Porém, nem tudo são flores na nossa vida. Quando a gente olha experimentalmente, a distribuição eletrônica do cobre também não segue exatamente essa regra. Por quê? Quando a gente vai olhar esses outros aqui, a gente vê que, na verdade, a distribuição eletrônica desses dois subníveis para o cobre é, na realidade, 4s1, 3d10. Certo? Então a gente vê que aquela que a gente chama de regra não é exatamente uma regra, tem-se algumas diferenças aqui. Tudo bem? Vamos tentar olhar em termos daquele diagrama de energia para ver o que acontece aqui nesse caso. Ó. Então vamos pegar, fazer só para aqueles dois caras lá. Certo? Então eu tenho o subnível 4S aqui, certo? E o subnível 3D, que ele é mais energético, mas eu vou colocar fora de escala aqui, mas ele é um pouco mais energético. São 5 orbitais nesse subnível 3D, certo? Bom, nós temos aqui, nesses dois aqui, 11 elétrons para serem alocados. Então a gente está falando, por essa regra nossa que nós estávamos seguindo aqui, de preencher antes os menos energéticos por mais energéticos, isso aqui ficaria com 2 elétrons aqui no 4s, e aí depois, quando eu tenho essa situação aqui, eu coloco os elétrons um em cada orbital, e aí quando eu completo, eu retorno para o anterior. E aí eu digo que os elétrons estão emparelhados em um único orbital, dessa forma. Então eu tenho 1, 2, 3, mais um. Coloquei aqui os 9 elétrons, certo? Só que aqui tem uma situação interessante. Por quê? O que a gente está falando que, na realidade, esse elétron não está aqui, mas, na verdade, ele está lá, naquele último orbital. Por que isso acontece? Porque quando a gente está fazendo unicamente, olhando a energia do orbital ou do subnível, sem olhar dois elétrons separados, a gente desconsidera que, para eu emparelhar elétrons dentro de um mesmo orbital, eu também gasto energia. Por quê? Elétrons são cargas negativas, vai ter repulsão entre eles, então preciso de uma energia a mais para colocar um segundo elétron em um orbital que já tem um elétron lá, certo? E aí o que a gente está falando aqui é, para eu alocar esse elétron aqui emparelhado nesse subnível 3D, eu gasto menos energia do que para eu emparelhar um elétron no 4s, certo? Consequentemente, ao invés de eu ter essa distribuição eletrônica aqui, eu vou ter essa aqui em azul, porque o elétron vai ser favorável a se emparelhar desse lado do que aquele lado. Então, a realidade que a gente está falando é que o correto é nós olharmos os elétrons separadamente para fazer distribuição eletrônica, e não apenas o subnível como a gente tem feito. Isso daqui dá origem a um diagrama que foi descrito recentemente por Hitch e Sutter, que eu vou disponibilizar para vocês, em que ele trata a distribuição eletrônica em termos de elétrons e não em termos de subníveis. E aí a gente consegue ver que vários elementos da tabela periódica que não seguem essa regra que a gente está falando aqui, vão ter diferenciações desse tipo por conta da energia de emparelhamento de elétrons, que é diferente em diferentes subníveis, certo? Então, só para recapitular, o que a gente está falando aqui é o seguinte, nós podemos seguir essa regra sem medo, sem problema, porém, quando vocês fizerem algo seguindo essa regra, vai olhar o experimental e vai estar diferente, tem razão para ser isso, certo? Isso daqui não precisa decorar, não precisa nada. É apenas mais para vocês terem conhecimento de que tem esse outro diagrama de Hitch-Sutter, além do que a gente vai construir aqui agora, que é a realidade, porém o nosso aqui, o que a gente vai desenvolver, ele é útil para os nossos objetivos, certo? Bom, então só para finalizar isso aqui, fazer um outro quadro aqui no canto, vamos tentar pensar então como que a gente pode montar os subníveis em termos de energia para ver quais são ocupados antes do outro para fazer distribuição eletrônica geral. Então vamos colocar aqui os valores 2,
possíveis para N. O N pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente. Vou parar aqui no 6, mas tem 7. A tabela periódica tem até 7 elementos conhecidos, até o nível N igual a 7, mas pode ter mais. Vou parar no 6 aqui por conta de espaço, certo? E vamos colocar aqui os subníveis possíveis. Então, ó, quando eu tenho a camada N igual a 1, eu tenho apenas um subnível possível, que é o L igual a 0, sou representado por S, certo? Na camada N igual a 2, eu vou ter o S e eu vou ter o P, certo? Na camada N igual a 3, eu vou ter o S, o P e o D, certo? Na camada N igual a 4, vou fazer até acabar as coisas aqui. Na camada N igual a 4, eu vou ter o S, o subnível 4P, o subnível 4D e o subnível 4F, certo? Na camada N igual a 5, eu vou ter o subnível 5S, o subnível 5P, o subnível 5D, o subnível 5F e o subnível, vou botar aqui de branco de novo, 5G, certo? 1, 2, 3, 4, 5. L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4. E assim sucessivamente. Não vou colocar o 6 aqui também não, mas isso aqui também iria indefinidamente. Teoricamente falando, para baixo e para frente. Nós conhecemos elementos que preenchem apenas até o subnível 5F, certo? Mas teoricamente pode ter mais. E aí eu estou falando que o primeiro subnível, ou menos energético, é aquele lá que ele aloca até 2 elétrons. Por que 2 elétrons apenas naquele subnível? Subnível S, L igual a 0. Se L igual a 0, só tem um valor de ml possível. Então aqui eu tenho um S, colocar todas essas 2, certo? Com 2 elétrons lá. Depois de eu preencher esse subnível, o segundo subnível menos energético é o 2S aqui. Então, preencho esse aqui. Depois desse, eu preencho esse, com 6 elétrons. Depois desse, eu vou preencher esse aqui, certo? 2. Levando em consideração sempre aquela soma N mais L. Lembra que a gente está falando? Sempre o N mais L. Por exemplo, o N mais L desse aqui é igual a 3, porque é 3 mais L. Desse aqui também é 3, 2 mais 1. Mas eu preencho esse antes, porque o N é menor do que esse aqui, certo? Então aqui eu tenho 2, aqui 6. Só que depois desse aqui, eu vou preencher esse aqui. Por quê? Esse daqui tem um N mais L igual a 5. Esse aqui N mais L igual a 4. Foi o que a gente viu lá. Então aqui eu preencho 6. Depois aqui posso alocar até 10 elétrons. Por que até 10 elétrons? Se o L é igual a 2, eu tenho 5 orbitais. Menos 2, menos 1, 0. Mais 1, mais 2. 2 elétrons por orbital, posso colocar até 10 elétrons no subnível D. E aí depois desse aqui, eu vou preencher esse. Certo? Aí a mesma coisa. Esse ou esse aqui vai ser preenchido. Vamos pegar a soma N mais L do subnível 4D é 4 mais 2, igual a 6. 5S, 5 mais L, igual a 5. Portanto, esse aqui vai ser preenchido antes desse. Então, 4P, 5S2, 4D, 10 e assim sucessivamente. Certo? Se a gente for traçar uma linha da ordem de preenchimento, o que a gente vai achar aqui, que é interessante, é que essa linha é como se fosse traçando diagonais para preencher esses subníveis, certo? Então, assim, essas diagonais paralelas mostram a ordem de